Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje então eu vim falar aqui sobre os contos do Maxim Gorky. E esse livro aqui já tem uma edição nova, como eu já falei, é um livro da editora 34 que chama Meu Companheiro de Estrada e Outros Contos. É o mesmo livro, só que na nova ortografia, porque essa minha edição ela é da editora Civilização Brasileira e foi publicada em 1961. Eu achei no sebo. Então o que acontece? O Gorky, ele é um escritor russo, nascido aí no final do século XIX e que viveu aí o começo do século XX. E ele foi um escritor que a realidade dele era de pobreza. Ele veio de uma família pobre, ele vivia com os avós e em algum momento aqueles avós não conseguiram mais manter o Gorky, ele foi obrigado a trabalhar já a partir dos 10 anos e para ganhar o próprio pão. E é por isso que o segundo livro da trilogia autobiográfica, que o primeiro é a infância, o segundo chama Ganhando o Meu Pão, que é quando ele conta que a partir aí dos 10 anos de idade ele precisou sair de casa e ir trabalhar, porque não tinha outra possibilidade. Então ele era uma criança e um adolescente que trabalhava para poder comer. Então é dessa realidade que vem o Gorky. E aí, neste livro aqui, nós temos aí contos autobiográficos e outros ficcionais, mas que mostra essa Rússia pobre, de pessoas sem educação, de pessoas sem esperança, embrutecida. É essa realidade que viveu o Gorky e é essa realidade que ele conta pra gente. E o Gorky, ele conta que os livros, que a literatura era a única coisa que mantinha ele são, assim, na verdade era o que fazia ele acreditar numa vida melhor, porque a realidade era muito dura. E os livros, eles traziam uma outra vida que ele não tinha acesso, mas que ele sabia que existia. Então, ele começou a escrever, e ele foi um escritor muito aclamado na Rússia, e já ainda em vida. Então ele não é daqueles escritores que só foram reconhecidos depois da morte, não. Ele em vida, ele alcançou aí bastante fama como escritor na Rússia, muito respeitado. E na literatura do Gorky a gente consegue ver que ele acreditava nas pessoas, na bondade. Ainda que as pessoas fossem aquelas pessoas embrutecidas, da fome, sem educação, sem o mínimo de civilidade, ele conseguia e ele esperava o melhor das pessoas. E na obra do Gorky a gente percebe que ele tinha uma fixação por olhos. Então, durante toda a obra dele, ele vai falar dos olhos das pessoas. Então ele vai descrever, por exemplo, olhos carinhosos, olhos macios, olhos tempestuosos. Sempre tem uma descrição que mostra, né, que ele prestava muita atenção nas pessoas e ele dava a esses olhos uma importância que é poética, assim. Eu sempre fiquei prestando atenção. Se eu fosse uma estudiosa da obra do Gorky, provavelmente eu faria aí um estudo da representatividade dos olhos na obra dele, porque é muito bonito mesmo. E esse livro aqui, os contos, como eu já disse, tem contos autobiográficos e outros ficcionais. E é essa realidade que ele vai contar aqui. E nesse livro aqui, são vários contos e tem um aqui que eu gostaria de ler. Ele é um conto de uma folha, né? Então ele é relativamente pequeno. E só para dar uma palhinha para vocês terem uma ideia de como é a obra, aí, a escrita do Gorky. Esse conto chama Um Acompanhamento. Tá aqui. Vamos lá. Pela rua da aldeia, entre as casas brancas de taipa, avança com uivos selvagens estranha procissão. A multidão caminha, apertados uns contra os outros, lentamente. Move-se como uma grande vaga e na frente vai um cavalinho hirsuto de cabeça pendida. Levantando uma das patas dianteiras, sacode estranhamente a cabeça como se quisesse bater com a cara de pelos ásperos contra a poeira da estrada. E, quando desloca a pata traseira, a garupa inclina-se para o chão, como se o animal fosse cair. Uma mulher completamente nua, quase menina, tem as mãos amarradas com corda à parte dianteira da carreta.
Caminha de modo estranho, de lado. Os seus pés tremem e se dobram. A cabeça, de revoltos cabelos ruivos escuros, está erguida e ligeiramente tombada para trás. Os olhos, muito abertos, dirigem para a distância um olhar embotado, que nada tem de humano. Todo o seu corpo aparece coberto de manchas azuis e purpúreas, umas redondas, outras alongadas. O seio esquerdo, rijo e virginal, está cortado, vertendo sangue. Este já formou um traço vermelho sobre a barriga e mais abaixo sobre a coxa esquerda, até o joelho, mas na barriga da perna está oculto por uma placa marrom de poeira. Tem-se a impressão de que hajam arrancado do corpo dessa mulher uma tira fina e comprida de pele e provavelmente bateram-lhe por muito tempo com uma acha de lenha sobre a barriga, que está horrivelmente inchada e azul. Os pés, pequenos e aprumados, mal pisam a poeira cinzenta. Todo o seu corpo se contorce e não se consegue de modo algum compreender por que ela ainda se mantém sobre aqueles pés, cobertos como todo o corpo de esquimoses. Por que não cai ao chão e, suspensa pelas mãos, não se deixa arrastar atrás da carreta, sobre a terra cálida? E, na carreta, está um mujique alto, de camisa branca e chapéu preto de pele, sobre o qual pende-lhe em diagonal sobre a testa a mecha de cabelo de um ruivo vivo. Numa das mãos segura as rédeas, noutra o chicote, e metodicamente fustiga com ele uma vez o dorso do cavalo, outra vez a pequena mulher, que mesmo sem isso já foi espancada a ponto de perder a figura humana. Os olhos do mujique ruivo estão injetados de sangue e fulgem de maldoso triunfo. Os cabelos sombreiam-lhes a cor esverdeada. As mangas da camisa, arregaçadas até os cotovelos, deixam ver os braços robustos, densamente cobertos de pelo ruivo. Tem a boca aberta, cheia de dentes brancos e aguçados. De vez em quando, exclama com voz rouquenha: "Eia, bruxa! Irra! Eia! Ai! Mais uma!" E atrás da carreta e da mulher avança a multidão e também grita, uiva, assobia, ri, ulula, estimula o mujique. Molecotes vão correndo. Às vezes, um deles passa na frente de todos e grita palavras cínicas no rosto da mulher. Então, uma explosão de riso na multidão abafa os demais sons e o fino assobio do chicote no ar. Vão mulheres de rostos excitados e olhos fulgurantes de prazer. Vão homens e gritam algo repugnante para aquele que está de pé na carreta. Ele volta a cabeça e dá gargalhadas, a boca desmesuradamente aberta. O chicote bate no corpo da mulher. Aquele chicote, comprido e fino, retorce-se junto ao ombro e fica preso na axila. Então, o mujique puxa com força. A mulher solta um grito esganiçado e cai de costas na poeira. Muitos da multidão correm até lá e, inclinando-se sobre ela, ocultam-na com seus corpos. O cavalo estaca, mas instantes depois retoma a marcha e a espancada mulher continua a caminhar junto à carreta. E o pobre cavalo, movendo-se lentamente, continua a sacudir a cabeça de pelos ásperos, como se quisesse dizer: coisa abominável ser um animal. Os homens obrigam-nos a participar de cada baixeza. E o céu meridional, está perfeitamente sereno. Nenhuma nuvenzinha, e o sol generoso esparge os raios ardentes. Aqui acaba o conto. E agora é o próprio Gorky que fala. Não descrevi aí uma imagem alegórica da perseguição e tortura da verdade. Não, infelizmente não é uma alegoria. Isso se chama um acompanhamento. Assim castigam os maridos a traição de suas mulheres. É uma cena de costumes que eu vi em 15 de julho de 1891, na aldeia de Kandibovka, no distrito de Nikolaev, governo de Kherson. Esse conto foi escrito em 1895.
Então, assim, na obra do Gorky, a gente tem um panorama bastante triste da realidade da mulher no final do século XIX, começo do século XX, ali na Rússia, que também não é muito diferente do que a gente vê em outros países e em outros continentes. Então, eu recomendo fortemente, eu não tenho mais nada para falar, gente. Entre outras coisas, é esse tipo de texto, de realidade que a gente encontra na literatura do Gorky. Recomendo para todo mundo. E é isso. Tchau, até a próxima.